O que é sociedade complexa? Quais são as transformações jurídicas das sociedades complexas? Você já pensou nisso? Esse é o tema de hoje. Se ajeita aí que vamos começar. O vídeo tem 7 partes. 1. Direito aeronáutico. 2. ONU. 3. Direito ambiental. 4. Direito extra-atmosférico. 5. Globalização. 6. Biodireito. E 7. Direito digital. As primeiras regulamentações nacionais e internacionais da aviação aconteceram em 1919, no contexto da Guerra Mundial. Mas apenas em 1945, também no contexto de uma guerra mundial, é feita a Convenção de Chicago sobre o transporte aéreo de mercadorias e de passageiros, estabelecendo as famosas 5 liberdades do ar. Tem importante atuação na regulamentação do direito aeronáutico, com o estabelecimento de tráfego e rotas, a Organização da Aeronáutica Civil Internacional, a OACI, criada em 1944, com sede em Montreal, no Canadá. Em 1919, nas sombras da Guerra Mundial, surge a Liga ou Sociedade das Nações, a LDN, tendo Estados Unidos e França como protagonistas. No entanto, outra guerra mundial acabou esvaziando os objetivos da LDN. Em 1945, resultado da Carta de São Francisco, foi criada a Organização das Nações Unidas, a ONU, mantendo vivos os ideais da antiga LDN, sobretudo a paz internacional. Contra o fantasma traumático do Holocausto e da Guerra Mundial, várias conferências internacionais foram feitas e o resultado delas é o nascimento do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Uma série de documentos internacionais são importantes, destacando-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Se a declaração é um documento mais genérico, os dois pactos refletem o contexto ideológico da Guerra Fria, pois os estadunidenses defendiam a prioridade dos direitos civis e políticos, enquanto os soviéticos defendiam a prioridade dos direitos econômicos, sociais e culturais. Além disso, vários documentos regionais dos direitos humanos também consolidaram a tendência. A Carta Africana, a Declaração Islâmica, o mesmo acontecendo na Europa, América e etc. Além do direito internacional dos direitos humanos, surge também o chamado direito internacional do meio ambiente a partir da década de 70. Com base nos movimentos sociais que pregavam a paz mundial sem guerras, a tolerância religiosa e a liberdade sexual e dos costumes, eles plantaram a semente de uma consciência coletiva ambiental. Assim, as conferências internacionais ambientais e os primeiros documentos surgem a partir da década de 70 e acontecem até hoje. Se os dois pactos de direitos humanos são resultado do contexto da Guerra Fria, o direito extra-atmosférico também é. Isso porque, no pós-guerra, começa uma corrida espacial e armamentista. Então, é nesse contexto que os seres humanos passam a explorar o espaço sideral com foguetes, satélites e astronautas. O chamado direito cósmico é a tentativa do direito internacional público de regular a exploração e o uso do espaço extra-atmosférico e seus corpos celestes, tal como a Lua. Um ponto interessante é que os astronautas no espaço, independentemente de sua nacionalidade, representam não seu país de origem, mas toda a humanidade. A partir da década de 80, há uma expansão mundial do liberalismo e do capitalismo. Como reação dessa expansão do capitalismo e do liberalismo, os países passam a se unir para que fiquem mais fortes e competitivos do ponto de vista econômico. As experiências da União Europeia, do NAFTA, do Mercosul e da Unasul são exemplos do chamado direito comunitário ou direito da integração. Direito comunitário desde um ponto de vista europeu e direito da integração desde o ponto de vista americano. Os avanços tecnológicos na área da engenharia genética colocam desafios tão complexos que unem várias áreas: a medicina, a ética, o direito, a religião, a educação e etc. Simplesmente, o que está em jogo é a redefinição do próprio ser humano, de sua vida e de sua morte. Vejamos alguns exemplos dos desafios do biodireito: aborto, eutanásia, transgênicos, morte cerebral, manutenção da vida por meios artificiais, transplantes e transfusões, reprodução assistida com seus métodos de inseminação artificial e de fertilização in vitro, uso do DNA no direito de família e no direito penal, clonagem, células-tronco, projeto genoma humano e etc. Como se percebe, a abordagem dessas questões deve ser sempre interdisciplinar, unindo biomedicina, bioética, biodireito, religiões e educação. Nesse último caso, principalmente as pesquisas universitárias privadas e públicas.
O direito da internet, cibernético, informático ou digital é resultado da chamada era ou sociedade da informação. O desenvolvimento do computador e da internet causou uma verdadeira revolução na forma de nos relacionarmos com a comunicação e com a informação. Para entendermos essas transformações da sociedade da informação, temos que diferenciar o que é dado, informação e conhecimento. O que o computador tem é uma gigantesca capacidade de processamento, armazenamento e uso de dados, informações e conhecimentos. Vamos dar alguns exemplos para que se possa compreender a distinção entre dado, informação e conhecimento. O primeiro exemplo é o da construção civil. O dado é o tijolo. A informação é o muro. E o conhecimento é o projeto da obra, sua construção, uso e conservação. O segundo exemplo é educacional, o aluno. Os dados do aluno são matrícula, endereço, curso, etc. As informações do aluno são seu histórico, notas, disciplinas e etc. E o conhecimento do aluno são os artigos, as notícias, o seu percentual de aproveitamento e etc. O terceiro exemplo é financeiro. Os dados financeiros de uma pessoa são sua renda e despesas. A informação é o seu endividamento, ou seja, a diferença entre rendas e despesas. O conhecimento é se essa pessoa pode ter ou não crédito, a depender do seu percentual de endividamento. O que computador, softwares, aplicativos, plataformas, algoritmos, inteligência artificial e etc. conseguem é transformar todo esse processo de dados, informação, conhecimento, fazendo com que fique muito, mas muito rápido. Agora sim, podemos entender as várias fases da sociedade da informação. A fase 1 do processamento de dados concentra seus esforços em extrair da realidade dados, formando um banco de dados. A fase 2 do sistema de informação pega o banco de dados e avalia, extraindo dele informações. A fase 3 da tecnologia da informação pega o sistema de informação e, a partir dele, toma decisões e organiza o conhecimento. Percebam que há um aumento progressivo do banco de dados ao sistema de informação e do sistema de informação à tecnologia da informação, que auxilia decisões e gera conhecimento. Tá, mas o que tudo isso tem a ver com o direito? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Podemos analisar de forma positiva ou negativa. De forma negativa, aparecem os crimes, fraudes, pedofilia, pirataria, ameaça à intimidade e à privacidade, furtos em contas bancárias digitais e etc. De forma positiva, o processo eletrônico, o uso da tecnologia no processo jurídico, o regime jurídico da internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei de Acesso à Informação e etc. Com certeza, a antropologia e a sociologia podem auxiliar no estudo de todas essas transformações das sociedades complexas. Então, era isso por hoje. Sumam da minha frente e bons estudos sempre. Nos vemos nos próximos vídeos.